Por quê? Porque Deus tem sempre, terá sempre um plano para a humanidade. Deus quer que todos os homens venham ao arrependimento, venham à salvação. Nenhum pereça sequer. E Ele fez tudo necessário da parte dEle para que isso possa ser uma realidade. Então Jesus veio. Aleluia. E já estava o Senhor Jesus na cruz. Jesus falou para o Pai, a partir da cruz, a respeito daqueles que o tinham pregado na cruz, que o tinham crucificado, que o tinham flagelado, dizendo ao Pai o seguinte, lá de Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uau! Oh, meu Pai, isto é forte. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E Jesus disse para aquele ladrão crucificado à sua direita que ele o veria no paraíso. E também foi a partir da cruz que Jesus confiou à sua mãe a guarda do seu discípulo João. A partir da cruz. Aleluia. Em Atos 2, versículos 22 a 24. Atos 2, 22 a 24, a palavra do Senhor diz assim. Israelitas, escutai essas palavras. É a pregação, Pedro a pregar, não é? No dia de Pentecostes. Isso é parte da pregação do apóstolo Pedro. Escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, ou seja, plano de Deus, vontade de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Tudo. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Isso é muito forte. Essa passagem aqui, este versículo diz simplesmente, em minhas próprias palavras, diz que, e menciona o facto de que o homem não consegue fazer parar o plano de Deus. Por mais que se esforce, não consegue, pode ir aqui, pode ir ali, pode ir fazer assim, pode saltar para ali, pode pular para ali. Se Deus não quer, Deus não quer. Se Deus quer, Deus quer. E pode até fazer pensando em estar fazendo a vontade de Deus, Deus não está lá. Então, amados, faça o homem o que fizer. Nós, como homens, jamais conseguimos fazer parar os planos de Deus. Esqueçam. O plano de Deus é maior e mais poderoso do que qualquer coisa que nós homens possamos fazer. Se vamos fazer assim, Deus tem outra saída, não é? Se vamos fazer daquela maneira, Deus tem outra saída. Deus é poderoso, Ele é o Senhor. Então, bendito seja o seu santo nome. Pareceu que o pior tinha acontecido quando Jesus morreu na cruz. Ai, aconteceu o pior. Não é? Os homens pregaram o Filho de Deus numa cruz e ele morreu. É como aqueles dois discípulos a caminho de Imaús. Pronto, já acabou. Nós estávamos cheios de esperanças. Olha, mataram. Pronto. Mas Deus pegou no que os homens intencionaram para a destruição, o que Satanás destinou para a destruição, para acabar com o plano de Deus, usando homens. Sabe uma coisa? Deu volta àquilo, ressuscitando Jesus da morte. É assim que o nosso Deus. Ai, já acabou. Pronto, não há esperança. Há esperança. Porque Deus é o Senhor. Ninguém faz parar os planos de Deus. Aleluia. Até mesmo essa morte por crucificação de Jesus, até isso foi vontade de Deus. Para a nossa salvação, por isso Ele nasceu. Não é? Então, este é o exemplo do amor do Senhor Jesus.
a primeira coisa que Jesus falou a partir da cruz foi a favor dos responsáveis que o pregaram na cruz. Foi a favor deles. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele diz: eu vou me vingar, Pai. Não. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo embora Jesus estivesse a sentir dores excruciantes, a gente nem consegue imaginar as dores que ele sofreu. Jesus orou por eles, ou não, que estavam a causar aquelas dores. E ele marcou, isso para mim é um exemplo tremendo. E nós deixarmos tudo para servirmos, para darmos tudo da nossa parte para a glória do Senhor, para o bem dos homens. Não foi o que Jesus fez? Eu gostaria de ter minha casa, eu gostaria de ter muita coisa, nós gostaríamos de ter muita coisa, não temos, mas porque escolhemos a vontade do Senhor. Tantos servos de Deus por aí fora, não é? Que Deus chama, que Deus separa, que Deus envia. Amém? São testados porque Deus testa. Deus não faz só assim como hoje em dia, qualquer um abre a igreja, qualquer um faz não sei o quê. Não, isto não é assim. Deus prova as pessoas primeiro. Não é? Deus quer ver a fidelidade das pessoas primeiro. Amém, amados? Porque a vontade de Deus nós não conseguimos fazer parar. Nunca. Jamais. Podemos até estar a sentir dores, podemos até sentir mal-estar, podemos sentir coisas tremendas em nossas vidas, mas, apesar de tudo, a melhor coisa que nós podemos fazer durante esse tempo de dor, durante esse tempo desagradável, sei lá, de mal-estar, a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, é aquilo que Jesus fez por aqueles: Pai, perdoa-os, que não sabem o que fazem. A melhor coisa que nós podemos fazer é orar para que Deus supra as necessidades daquelas pessoas que nos querem mal, que não sei o quê, que não sei quantos. Senhor, abençoa, Pai. Uau! E quando nós colocamos outras pessoas, isso é um segredo. Quando nós colocamos outras pessoas acima de nós próprios e oramos para que Deus os abençoe, não é? Nós ativamos um princípio espiritual do amor. E porque nós pedimos pelos outros, Deus também vai suprir as nossas. Em vez de estarmos a pedir só para nós, vamos pedir pelos outros, porque Deus vai suprir as nossas. Amém? Aleluia. Então, essas duas declarações que Jesus fez na cruz, duas declarações finais, eu vou ler só rapidamente João 19:30. A Bíblia diz que, então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. E a outra declaração, em Lucas 23:46. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, João e Lucas registraram essas duas últimas declarações do Senhor Jesus na cruz: está consumido e em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, aliás, e em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas duas declarações que Jesus são diferentes de todas as outras declarações e coisas que Jesus tenha dito na cruz. São diferentes de todas as outras. E foram declarações de fé, ou não? De fé, de confiança no Pai. Nas outras declarações anteriores, Jesus já crucificado, ele orou por outras pessoas, amém? Ele estava a dizer aos homens que estava com sede, que tinha sede. Ele encomendou a guarda do discípulo João, a sua mãe, a guarda do discípulo João. Por causa da sua grande angústia, Jesus achava que o Pai o tinha desamparado, não é? Todo o pecado do mundo, da humanidade, caiu sobre ele. Até o Pai sentiu que ficou noite, ele não quis ver o seu filho ali na cruz, virou-se e fez-se noite aqui na terra. Porém, essas duas declarações que ele fez no final, que estava consumado, que em tuas mãos entrego o meu espírito, foram declarações de fé e por isso de triunfo.
de vitória. Amém? Ele cumpriu com a vontade do Pai. Quando Jesus bradou, está consumado, ele estava a referir-se à sua obra na terra, amém? Mas não a toda a obra da redenção, porque a obra da redenção ainda não se tinha cumprido por completo. E estou a dizer isso por quê? Porque a obra da redenção que Jesus veio fazer na terra só se completou depois dele ressuscitar. Na cruz ele morreu por os nossos pecados. Na ressurreição ele trouxe justificação completa para nós. E Romanos 4, versículos 22 a 25, a palavra do Senhor diz assim: por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído por justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós. Ele morreu por todos nós, não é? Pagou o preço por todos nós, ressuscitou por todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Agora veja o versículo 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitou para a nossa completa justificação. Então não é uma cruz. A ressurreição também, não é? Glória a Deus. E Jesus foi para a cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, dos nossos pecados. E Jesus ressuscitou da morte, essa morte que ele morreu, morte de cruz, para a sua e minha, nossa justificação, para que nós, crendo nisso e aceitando isso em nossas vidas, Jesus olhasse para nós, o Pai olhasse para nós pelo sangue, através do sangue de Jesus, e nos visse justificados, como se nós nunca tivéssemos pecado, pelo sangue de Jesus. Então, esse significado está consumado. Todo cristão deve saber o que Jesus quis dizer quando ele disse, quando ele bradou, está consumado. Todos nós, como cristãos, devemos saber bem por que ele disse isso. O grego, esta frase é apenas uma palavra, teleo. Teleo. Teleo, que deriva de uma outra palavra que é o plural, teleos, que simplesmente significa terminar, completar. Está terminado, está completado, quando ele diz. Está consumado. Amém? Então, o plano da redenção apenas se completou na sua totalidade 3 dias após a sua morte na cruz, ou não? Quando ele ressuscitou da cruz, ressuscitou da morte. Agora, entretanto, ele também veio para satisfazer a lei. A lei e a lei foi as exigências, a lei tinha muitas exigências, não é? E ele veio para satisfazer todas elas, porque nós não conseguimos satisfazer as exigências da lei. Não. Nós podemos obedecer 5 e falhamos numa, não é? E já está tudo estragado. Então, o primeiro significado da expressão está consumado foi com referência à lei. Jesus estava a referir a todas as obras, todas as promessas e a todos os mandamentos da lei. Acabou. Não é? A lei estava dividida em 2 áreas. Sabemos bem que é a lei dos mandamentos e a lei dos sacrifícios, não é? Pronto, eu não vou entrar por isso, os irmãos já sabem que assim é. Então, durante a sua vida, Jesus cumpriu a lei, ou não? Ele cumpriu a lei. Não é? Ele cumpriu. Ele próprio disse aos seus discípulos, não é? Lá em Mateus 5,17, ele diz que não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Jesus cumpriu a lei. Jesus caminhou durante toda a sua vida aqui na terra como um homem cumpridor de toda a lei, coisa que nós não conseguíamos. Amém? Porque era sem pecado. Ou seja, cumpriu toda a lei. Até mesmo durante o intenso sofrimento naquela cruz, ele não pecou. Ele não odiou. Ele Senhor, Pai, perdoa. Pai, perdoa. Jesus podia ter se zangado na cruz, podia ter chamado uma legião de anjos, podia, sei lá, feito o quê, não é? Não fez nada disso.
Jesus podia ter amaldiçoado as pessoas, podia ter odiado as pessoas e amaldiçoando-os, etc. Nada disso. Pelo contrário. Mas se quando pregaram o Senhor Jesus na cruz, Jesus tivesse chamado por socorro, veja isso, às vezes nós vemos filmes, estão a pregar Jesus e ele, ai. Meu Deus, não sabem mesmo o que fazem. Sabe, se ele foi para a vontade do Pai na cruz, ele ia berrar, ele ia, é a vontade de Deus. Não é? Porque se ele tivesse clamado por socorro, socorro, tire-me daqui, ele estava a pecar, porque ele não estava a querer fazer a vontade do Pai. Ou não? Porque a vontade do Pai era que Jesus fosse pregado numa cruz. Uau! Jesus disse que se ele quisesse, teria chamado legiões de anjos, como já mencionei, para o libertarem. Mas se ele o tivesse feito, seria pecado, porque não era isso que Deus queria que ele fizesse. E quantos nós fazemos coisas que Deus não quer que a gente faça e a gente faz porque nós queremos fazer? Hã? E não é pecado? Claro que é pecado. Porque a vontade do Pai é que Jesus morresse na cruz, não era? Até esse ponto, Jesus tinha cumprido com todas as profecias que foram registradas a seu respeito no Antigo Testamento. Cumpriu tudo. Foi um sacrifício aceitável a Deus, não é? Ao ir para a cruz, derramando ou vertendo o seu sangue por nós, tomando sobre si o nosso pecado de toda a humanidade, toda a enfermidade, todas as doenças, toda a maldição, tudo isso veio sobre Jesus. Amém? Tudo quanto estava em cima dos homens veio sobre ele, naquela cruz. Jesus cumpriu com todas as exigências sacrificiais da lei. Não é? Por isso, ele cumpriu com os mandamentos da lei, cumpriu com os sacrifícios da lei. Por isso, Jesus no final, antes de entregar o seu Espírito, ele disse, está consumado, está feito, está cumprido. Ele referia tanto à lei dos mandamentos como à lei dos sacrifícios. Ao verter o seu sangue por si e por mim e por toda a humanidade, sabe, o sangue de Jesus terminou com a exigência da lei sobre os sacrifícios de animais, certo? Pelo pecado dos homens. Agora ele tornou-se no Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele verteu o seu sangue, a fim de ele e de nós nele podermos sermos feitos justiça de Deus. Uau! Uau! Comecemos bem esse ano de 2022, com Jesus no nosso coração. Aleluia! Cumprimento das profecias do Antigo Testamento, cumpriu-se tudo. Com respeito à sua vida e à sua crucificação aqui na terra e a sua crucificação, Jesus referiu-se ao cumprimento de todas as profecias. Ele não veio para anular, ele veio para cumprir, não foi? Todas as profecias. A frase, para que se cumprisse, lá de Mateus 26, 56, para que se cumprisse, é usada muitas vezes na palavra com referência à vida e ao ministério de Jesus na terra e ao seu cumprimento das profecias. Não só. Ele cumpriu, ele cumpriu as profecias que foram ditas dele, ou profetizadas centenas de anos antes. Ele cumpriu. Muitas dessas profecias foram cumpridas precisamente na crucificação, na cruz. A divisão das suas vestes, que as pessoas iam julgar, não é? Iam rasgar as vestes cada um bocadinho, outros iam julgar pelas suas roupas, não é? Fazer julgar, sei lá, dados, ou não sei, para ver quem ganhava aquilo. Os pregos em suas mãos e pés, que atravessavam suas mãos e seus pés, o seu lado furado, não é? A lamentação das pessoas, muitos assim ficarem tristes e coisas, não é? A ação dos guardas, e o chefe dos guardas depois disse, realmente esse era o Filho de Deus, não foi? Eles estavam ao pé da cruz, imagina só, eles ao pé da cruz com um ventinho, sopravam um pouco, eu acredito, sinceramente, gotas de sangue
caíam de Jesus, caíram sobre os soldados ali. O sangue de Jesus. Verdadeiramente. Aquele homem foi salvo ou não? É o Filho de Deus. Ele creu, não é? E tudo isso foi cumprimento de profecias do Velho Testamento. E ainda por cima, irmãos, cumpriu tudo, mas ainda há escrituras para serem cumpridas. Amém? E tal como a redenção, apenas se completar após a ressurreição da morte do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus, outras escrituras também apenas foram cumpridas e vão ser cumpridas depois da morte e ressurreição de Jesus. Há outras profecias que ainda não foram cumpridas, pois não, que estão para cumprir. Nós, em breve, veremos muitas delas serem cumpridas. Em Isaías 53:12, o profeta profetizou que Jesus morreria fisicamente, não é? Que o seu lado, em Zacarias 12:10, ele seria traspassado, o seu lado, suas mãos, seus pés seriam traspassados. Em Salmos 34:20, por exemplo, também a profecia foi que nenhum dos seus ossos na cruz seria quebrado, nenhum dos seus ossos seria partido. Em Isaías 53:9, Jesus seria sepultado na tumba de um homem rico, na sepultura de um homem rico. E Jesus foi sepultado na sepultura de quem? José de Arimateia, que era um ilustre do Senado, ou do Sinédrio. Muito bem. Enquanto que todas essas coisas estavam ainda por se cumprir, o seu sepultamento, etc., Jesus já estava a dizer, está consumado. Eu não sei se os irmãos estão a entender. É muito forte isso. É muito poderoso. A razão foi que Jesus já tinha feito tudo quanto ele podia fazer agora. Era a parte do Pai. Era a parte de Deus, não é? Depois da sua morte, havia coisas que tinham sido previamente profetizadas, que lhe seriam feitas, que lhe aconteceria, mesmo embora a redenção ainda não tivesse acontecido, ou seja, o seu sepultamento, as vestes, jogarem pelas suas vestes, essas coisas todas. Cumpriu-se ou não? Só depois de que ele ressuscitou. Mesma coisa nos dias de hoje. Há coisas que vão se cumprir. Nós vamos ver, nós crentes, cristãos, nós vamos ver com os nossos olhos essas profecias acontecerem em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Muito bem. Nem tudo que parece ser derrota é derrota. Nem tudo que parece ser perda é perda. Por que eu estou a dizer isso? Mais uma vez eu vou lá para Lucas 23:46. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Agora, se nós olharmos estritamente para a morte do Senhor Jesus, de uma perspectiva natural, sem conhecimento da vida espiritual, do espiritual, só coisas naturais, olhamos a morte de Jesus, realmente parece que foi uma derrota, ou não? As pessoas são cegas, espiritualmente cegas, morreu na cruz, é uma derrota, afinal, morreu na cruz, não é? Morreu, pronto. Não, é muito mais que isso. Porém, quem pensa assim, quem olha assim do ponto de vista natural apenas, não pode estar mais errado. Assim é nas nossas vidas com Deus. As pessoas fazem coisas só porque entendem, veem as coisas do natural, então vou fazer assim, vou fazer assado, frito e cozido, mas não estão a ver o espiritual. Essas pessoas não podem estar mais erradas. Porque Jesus não morreu em derrota, Jesus morreu em triunfo. Amém? Então, independentemente das aparências circunstanciais no natural, se nós cumprirmos com o que Deus nos pediu para fazermos, por mais, irmãos, por mais que eu posso falar por mim, por mais que pareça que estou passando por uma derrota, é vitória. É vitória, porque nós continuamos firmes.
levamos chapada, levamos não sei o quê, levamos não sei quantos, não sei o quê, não sei quantos, estamos firmes. Não estou aqui para fazer os meus planos. Bom, meus planos são outros. Eu não estava aqui já se fossem meus planos. Mas os planos do Senhor. Amém? Porquê? Porque eu sei. Pode parecer pouco, mas é vitória. Em nome de Jesus. É vitória. Para Ele e para muita gente que um dia vai estar no céu conosco. Amém? Aleluia. Então vale a pena. Glória a Deus. Vale a pena. Nem sempre Deus opera da forma como os homens entendem que Ele deve operar. Ou acham que... às vezes os caminhos de Deus são mais altos. Amém? Frequentemente Deus opera, parece que Ele não está a operar. Não sei se já viram isso também em vossas vidas. Deus, parece que não está a fazer. Ele está a fazer muito. Às vezes está lá nos bastidores. Nós nem sequer pensamos nisso. Nem sequer imaginamos o que é que Ele está a fazer. Parece que Ele está parado. Não está parado. Porque Ele está a trabalhar. E por isso muitas vezes parece que, do nosso ponto de vista, no natural, na vida natural, não é? Parece que estamos a entrar em derrota. Não estamos a entrar em derrota. Desenganem-se. Porque Deus está a trabalhar por uma grande vitória e uma vitória eterna. Amém, queridos? Vale a pena ficarmos firmes no Senhor Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, pareceu a Satanás e aos religiosos que eles tinham vencido. Finalmente acabou-se, não é? Pôncio Pilatos, etc. Finalmente acabou-se. Pareceu que eles tinham prevalecido contra ele. E, porém, após apenas 3 dias, Deus demonstrou a todo mundo que a vitória é dele. Ressuscitando o seu filho, arrancando das garras de Satanás, ainda por cima vindo, arrancando as chaves da morte das garras de Satanás. E então, amados, em João 5,36, Jesus diz: todavia, eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista. A própria obra que o Pai me deu para consumar, que ele disse que está consumado na cruz, a própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Então, Deus confia-nos uma obra. Deus confia nos seus planos para nossas vidas. E é nosso dever nós corrermos com essa visão. Amém? Nós cumprirmos com isso para a sua glória e para o bem dos homens, porque Jesus é o nosso exemplo. Notem, Jesus aqui fala em consumar a obra que o Pai me deu para consumar. E na cruz ele bradou, está consumado, ou seja, está cumprido, não é? Aleluia! Completei a obra que Deus me confiou. Faz-me lembrar o apóstolo Paulo, não é? Acabei a minha carreira, corri a minha tal, não é? Mas 2 Timóteo 4, versículo 6 a 7, a Bíblia diz assim: porque eu já estou, o apóstolo Paulo está a dizer, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. E o Espírito Santo fala conosco. Se nós temos comunhão com Deus, quando chega o nosso tempo, irmãos, as pessoas até podem não falar nada. Eu acredito, antes de nós partirmos, Deus, uns momentos antes Deus fala connosco, nós vamos partir. Só que Ele não fala com ninguém. É entre nós e Deus. Paulo aqui escreveu ao seu filho Timóteo: o tempo da minha partida está próximo. Olha o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A obra que Deus me confiou para consumar, eu consumi, está consumado. Amém? Então, aleluia. A melhor coisa que qualquer cristão pode dizer no final dos seus dias, para Deus, e se possível para nós, homens, pessoas, é que, olha, cumpri com a vontade de Deus na minha vida. Agora vou receber a minha coroa. Agora vou receber o meu galardão, o meu prémio.
Glória, que ninguém entra no céu sem galardão. Deus tem galardão para todos. Amém? Agora, não parece que Paulo, olhando para a morte de Paulo, parece que aquele homem não morreu em vitória, não morreu em triunfo, foi uma tristeza. Puseram a cabeça em cima de um cepo e decapitaram-no. A cabeça rolou para um lado, o corpo para o outro. Prontos. Jesus morreu na cruz, parece que não morreu em vitória. Foi uma derrota. Paulo foi uma derrota. O olho natural vai assim. Foi uma derrota. Ele foi decapitado. Mas antes, em essência, ele disse: não importa, Timóteo, como tu possa parecer a minha morte. Pode até vir a parecer derrota aos teus olhos. Mas as circunstâncias podem até querer dar toda a indicação de que eu fui derrotado. Não me importa nada com as aparências. Eu completei a minha carreira. Eu fiz o que Deus mandou fazer. Oh, glória. Amém? Então, ninguém está livre de cometer erros. Nesse mundo, ninguém está livre. As pessoas põem-se a pensar, mas eu gostaria mesmo de poder cumprir com a vontade de Deus na minha vida. Mas isso, mas aquilo, mas não sei o quê, mas tenho aquilo, mas, não é? Eu cometo tantos erros. Na verdade, eu até parece que estraguei a minha vida. Fiz coisas que não devia ter feito. Mas Deus não pode reparar isso? Não, isso não é impedimento para servir a Deus com toda a força do nosso ser. Moisés, já me ouviram dizer isso muitas vezes, Moisés apenas começou a cumprir com a vontade de Deus na sua vida aos 80 anos. Aos 80 anos. Não é? O apóstolo Paulo, enquanto Saulo, perseguiu a igreja, não foi? Fez mal aos cristãos, matou cristãos e só começou a cumprir com a vontade de Deus na sua vida um pouco mais tarde. Mas ele deu tudo para Deus. Ele arrependeu-se, ele disse: eu não sou digno dessa salvação, eu fiz muito mal à tua igreja. Senhor, eu matei pessoas, Pai. Senhor, eu sou o mais pequeno de todos, não é? Mas Paulo recebeu o galardão. Grande homem de fé. Amém? De visão. Com exceção do Senhor Jesus, nenhum ser humano, nenhum humano na Terra viveu a sua vida sem errar. Sem alguma vez errar. Eu tenho errado. Todos nós erramos ou não? Quem dizer que não, expulsa um demônio mentiroso, em nome de Jesus. Amém? Todos nós erramos. Não é? Aleluia. E meu Pai, mas a verdade é que, querendo, todos nós podemos chegar ao fim destinado por Deus para nossas vidas. Podemos. Amém? Eu quero um dia poder dizer, como disse Paulo, nada comparado com o ministério poderosíssimo que ele teve, mas um dia eu quero dizer: olha, acabei a minha carreira, corri, combati o meu combate, não é? E agora eu vou para casa, para os braços do meu paizinho. Eu quero poder dizer isso. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Valeu a pena o sacrifício aqui. Às vezes, minhas costas nem têm lugar para pôr uma faca sequer. Está tudo cheio, está tudo preenchido. Mas um dia, eu sei que o Pai vai me dar o consolo, ou não? Bendito seja o nome de Jesus. Então, num certo ponto da vida do apóstolo Paulo, Paulo diz assim, é muito forte. Filipenses 3, versículo 13. O apóstolo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim. Sim, passamos dificuldades, passamos situações, passamos tempos desagradáveis, passamos sei lá o quê. Não é isso que me vai dar vida, isso está no passado. Eu avanço,
porque Deus tem um destino, Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade para eu cumprir. Então eu avanço nisso em nome de Jesus. Aleluia. Vamos a isso em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, eu acredito sinceramente, morreu sem remorsos. Morreu sem remorsos. O que não significa que na nossa vida, ou na vida dele, como nós, em nossa vida, ele não tenha cometido erros. Mas ele morreu sem remorsos. E diz, combati o bom combate. O combate é bom. Sabe por que o combate é bom? Porque nós vencemos. O combate da fé é bom porque nós vencemos. O combate da fé não tem derrota. Por isso é um bom combate. Aleluia. Amém. Então, quando cometemos erros, nós temos que ser verdadeiros, reconhecer os nossos erros, dar a mão à palmatória, como se costuma dizer, arrepender-nos dos nossos erros, corrigir e arrepender dos nossos erros, pedir perdão a Deus, porque o arrependimento é não tornar a fazer, esse aqui é o arrependimento, e continuarmos a cumprir com aquilo que Deus quer que a gente faça. Nem todos são chamados para estar atrás de um púlpito, embora muitos queiram vir atrás de um púlpito. Nem todos são chamados. Deus tem outras coisas para se cumprir. E olha, quando nós chegarmos lá no céu, nosso galardão vai ser por causa da nossa obediência e não porque alguém ganhou 1000 almas e outro só ganhou 5. Se ele for, os 5 ganhou 5, se foi obediente em tudo que Deus mandou fazer, ele vai receber o mesmo galardão que aquele ganhou 1000. Bendito seja o nome de Jesus. Esse é o meu Deus. Sim, parece que Jesus não morreu em triunfo. Há aqueles 2 irmãos nossos no caminho de Emaús. Já viste, pá. Jesus veio e acompanhou, ouviu-los a conversa ou não? Parece que o apóstolo Paulo também a sua morte foi uma morte sem triunfo. Foi a derrota. Parece que Moisés, a sua morte, foi morte sem triunfo. Foi uma derrota. Mas, irmãos, a história ainda não acabou, pois não? A história da humanidade ainda não acabou, pois não? Aleluia! Está consumado. Não significa que o plano de Deus já foi cumprido por inteiro. 3 dias depois ele ressuscitou, mais uma vitória. O plano de Deus continua eternidade adentro. É Deus quem tem a última palavra. E a última página da Bíblia diz que quem? Nós vencemos com Jesus. Não é? Então, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: havendo feito tudo para ficardes firmes, firmai-vos. Esse é o meu apelo para 2022. Firmai-vos, tenham temor a Deus, firmai-vos em Deus, sede obedientes a Deus, não vão em conversas, coisas aqui de rebeldias, nada disso. Firmai-vos no Senhor para que Deus vos possa usar, como Ele quer usar. Até na cruz, o Senhor Jesus deixou-nos um exemplo que nós devemos seguir. Efésios 6, versículos 10 a 14, conhecem essa escritura bastante bem, mas eu vou ler. Efésios 6, 10 a 14 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem não está em obediência não pode se revestir de toda a armadura de Deus. Quem é desobediente não tem essa armadura, esqueçam. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os principais das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, fica firmes. Irmãos, é uma guerra. Pensa que estar no ministério é uma bênção, uma alegria, uma paz. Você está no ministério errado. É guerra, é luta. É coisas, traições, é, sei lá, Mas nós vamos ficar, havendo feito tudo, vamos ficar firmes. E depois, no versículo 14, ele repete, ele diz: estai, pois, firmes. Vamos ficar firmes em Cristo.
Em nome de Jesus, porque esse mundo precisa de ver verdadeiros cristãos, dar o verdadeiro exemplo do verdadeiro Cristo, para que também eles possam aceitar e virem à salvação. O irmão orou há pouco. Como é que falamos que amamos a Deus, mas com a mesma boca falamos que não dá. As pessoas não são lorpas, as pessoas não são tontas, as pessoas veem. Então, embora nós devemos viver as nossas vidas pela fé, mas também devemos fazer as obras da fé. Porque fé sem obras é morte, não é? Muita gente cita a palavra, ora e louva e não sei o quê. Oh, maravilha, não é? Que adora a Deus, que faz não sei o quê. Porém, lá dentro delas estão frustradas, estão derrotadas. Elas não dão essa aparência, claro, em suas vidas. Por quê? Porque não fizeram tudo para ficar nos planos de Deus. Amém? Porque não ficaram firmes nos planos de Deus, que é nos seus planos. A Bíblia diz, pois firmes. Em quê? Nos planos de Deus. Na vontade de Deus para nossas vidas. E a tendência nessas situações, as pessoas começam a ficar desencorajadas. E digo uma coisa, eu sei que não é pelos meus lindos olhos que eu ainda estou aqui hoje. Não é. Se fosse por mim, olha, já não sei lá onde eu estava. Mas é pela graça e misericórdia de Deus, porque eu sei que essa chamada é de Deus. Eu sei. Eu tenho essa paz em mim, eu só posso ser obediente, humilde e obediente a Deus. E ser obediente e seguir. Então, amados, já estou quase a terminar. 1 Pedro 2, 21 a 23. Diz assim, o apóstolo Pedro. Eu gosto dessa escritura. 1 Pedro 2, 21, 22 e 23. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Se Cristo padecer, nós não vamos padecer? Vai ser uma bênção. Por favor. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, versículo 23, o qual, quando injuriava, não injuriava. E, quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, Deus, tu sabes o que estás a passar, o que eu estou a passar, Senhor. Dá-me forças para vencer. Eu não quero nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero o teu caminho, Senhor. Dá-me forças e sabedoria para vencer. Então, nas perseguições, nas tentações, Jesus entregava-se ao cuidado do Pai. Não era, afastava-se e ia orar sozinho e falar com o Pai. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele é o nosso exemplo em toda a nossa vida. Ele é o nosso exemplo. Assim como Jesus nunca desistiu de fazer a vontade do Pai até a morte e morte de cruz, assim também nós devemos estar firmes e obedientes aos planos de Deus para as nossas vidas. Por isso, nunca desista. Parece que não vou lá de nenhum, parece que não sei o quê, porque não acontece nada. Nunca desista, não atira a toalha ao chão. Sabe como é atirar a toalha ao chão, não é? Quando o pugilista está a lutar lá no ringue e ele está a levar muitos socos, a cabeça está começando a ficar inchada, soco atrás de soco, o treinador, quando vê que já acabou, ele atira a toalha, né? Põe o chão lá no ringue e o árbitro acaba o combate. Não atira a toalha ao chão, não desista, fica firme. Confie no Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor, mantenha-se firme, crendo no Senhor. Porque se é a vontade de Deus, você vai passar, você vai vencer. Em nome de Jesus. Lembre-se que depois de Jesus morrer, as coisas pareceram, não melhoraram. Parece que pioraram, hein? Pronto, ele morreu, agora olha. E agora? Andamos nós atrás dele, ouvir lá as pregações dele, ouvir o Senhor. E agora? Acabou. E agora? Parece que, não é? Abriu-se um buraco no chão, né? E agora? Porém, 3 dias depois aconteceu a ressurreição. Uau! Mais uma razão e mais forte ainda para estar firme nele. Em nome de Jesus. Assim também em nossas vidas.
chega um tempo de vitória, em que finalmente poderemos dizer: Pai, Tu sabes que eu fiz tudo para Te obedecer. Eu firmei-me, apesar de tudo quanto o inimigo tinha para lançar sobre mim. Eu fiquei firme. Eu testemunhei de Jesus. Eu caminhei em fé. Eu orei. Eu citei Escrituras. Eu ajudei o meu próximo. Está consumado. Eu cumpri, Senhor. Aleluia. Em Tuas mãos, agora eu entrego a minha vida e a vida das pessoas a quem eu falei de Ti, a quem eu testemunhei de Ti, que ouviram da minha boca falar da Tua salvação. Eu entrego essas pessoas nas Tuas mãos para que eles sejam salvos em nome de Jesus. Eu vou ficar quieto, Senhor. Eu não vou querer ajudar-te, porque Tu não precisas da minha ajuda, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, e eu vou simplesmente continuar a testemunhar a salvação do Senhor Jesus. Então, amados, entre o cumprimento da vontade de Deus e o cumprimento das promessas de Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Amém? Ele faz promessas, isso para a tua vida. Mas até o cumprimento dessas promessas em nossas vidas, existe um tempo que se chama de firmeza na fé e paciência. Tempo de ficar, eu creio. As coisas acontecem para nos desanimar, para nos tirar alento, a coragem, e não vejo como, mas não, eu creio. E depois logo vem a vitória. Ele ressuscita na nossa vida. E vem a vitória. Amém. Aleluia. Então, como diz Hebreus 10, e a última escritura, Hebreus 10, 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeite a confiança que vocês têm em Deus, a fé que têm em Deus. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, depois de nós cumprirmos com a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois Deus vem com o galardão, ou não? Amém? Então, entre a vontade de Deus e a manifestação da sua presença, há um tempo de fé e de paciência. Ficamos firmes ali. E a maior declaração de paciência em toda a palavra de Deus, a maior das declarações sobre paciência, é essa de Jesus. Está consumado. Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Estava a passar momentos difíceis, não estava Jesus? Mas ele confiou no Pai, não é? E logo veio a vitória. 3 dias depois, Jesus ressuscitou da morte. O que parecia ser uma tragédia, afinal, foi uma enorme, imensa vitória. Porque 3 dias depois ele ressuscitou. Amados, creiam que a ressurreição, a vitória, a ressurreição para a vossa família, para as vossas finanças, para, sei lá, os vossos filhos, para a vossa saúde, etc, etc, que têm lutado para conseguirem vitória nessas coisas, essa vitória está a chegar. E falta menos aquilo que você pensa. Está a chegar, em nome de Jesus. Por isso, havendo feito tudo, ficai firmes em Deus. Firmai no Senhor. E lembre, Jesus diz, está consumado. Nesse ano 2022, eu dizer a todos vós, possam desfrutar daquilo que Jesus fez por todos vós, por os vossos familiares, mais e mais pessoas possam vir ao conhecimento de Jesus. E todas as vitórias, dificuldades em vossas vidas possam, aliás, derrotas e dificuldades em vossas possam ser transformadas em vitórias em Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque apenas parece. A derrota está aí, mas apenas aparece. Nós não vamos pelas aparências, nós vamos pela fé, porque a fé diz que a vitória vem aí, logo a seguir. Pai, obrigado, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. E os que amam o Senhor Jesus dizem amém, amém, amém. E que Deus abençoe ricamente a todos que estão presentes e que estão online. Deus abençoe.